galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é a primeira segunda-feira de 2022 e nós já temos um dossiê. Antes de falar sobre o tema, quero adiantar que no vídeo de hoje temos boas notícias, notícias interessantes e algumas notícias um pouco preocupantes. Primeiro, as boas notícias. Os deputados que são chamados de bolsonaristas do PSL estão tramando aí, articulando a movimentação que, caso se concretize, será sensacional. Basicamente dará para eles o controle legislativo dentro da Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre isso, falar sobre algumas movimentações aí maldosas que o pessoal do PT está articulando, algumas coisas ligadas também ao lema. Saindo das boas notícias, temos algumas notícias que preocupam um pouquinho. A primeira delas, a gente vai abrir o vídeo falando sobre isso. O Bolsonaro foi visto ainda durante a madrugada, chegando em São Paulo, aparentemente para uma consulta médica. E parece que tem relação com aquele problema que ele teve que levou à internação aí nos últimos meses. E nosso dossiê é sobre o seu Sérgio Moro. Vamos falar não só sobre as últimas, né, que envolve o salário, não do Moro, mas o novo salário do Deltan Dallagnol e o pessoal do Podemos. Vamos falar sobre o seu Sérgio Moro, porque ontem saiu uma matéria falando que o Moro quer contratar agora um advogado para cuidar das fake news. A população parece que está trazendo algumas matérias que não são interessantes para o Sérgio Moro. Parece que vai querer fazer alguns processinhos e parece que tem uma movimentação aí que pode se conectar a isso, que envolve a CPMI das fake news, que vai voltar em fevereiro. E não só o seu Sérgio Moro, mas também eu acho que os outros candidatos terão bastante interesse nessa comissão parlamentar mista de inquérito. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre algumas coisas que a esquerda também fez aí no âmbito da Justiça Eleitoral. O TSE acatou aí algumas sugestões de alguns grupos que vocês conhecem bem, eu acho que vocês não gostam deles. E sobre o seu Sérgio Moro ainda, ontem eu vi uma matériazinha que a Paula Marisa trouxe, que dá repercussão de uma entrevista do Verdivaldo de dezembro, mas que vale a pena ver, porque isso até se conecta com algumas coisas da Vaza Jato e como o Moro se relaciona com a imprensa. Enfim, vamos começar aqui já falando do nosso presidente Bolsonaro. O Metrópolis publicou aqui um vídeo às 3h36 da manhã, fez essa postagem aqui pelo menos no Twitter, que eles falam o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta da 1h30 da manhã no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo informações da imprensa catarinense, Bolsonaro foi à capital paulista para atendimento médico. Minutos após o pouso, é possível ver uma ambulância deixando o aeroporto. O pessoal está observando aí. A Folha de São Paulo traz um pouco mais de informação, falando que Bolsonaro desembarca em São Paulo e comitiva segue para o hospital. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do presidente. Segundo o Hora 1 do Globo, que registrou o desembarque, a comitiva presidencial seguiu em direção ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital. As imagens do desembarque mostram o presidente descendo a escada do avião. O hospital não confirmou até o momento a suposta presença do presidente no local. Em declaração ao UOL, o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo afirmou que Bolsonaro tem suspeita de uma nova obstrução intestinal e fará exames na manhã desta segunda-feira. Eu tenho certeza que todos nós esperamos aí melhoras o quanto antes. Pelo amor de Deus, não precisa nem falar, né? Só que, quando eu fiz essa postagem aqui do Metrópolis no Twitter, que eu fui ler os comentários das pessoas aí da oposição, da esquerda, são aquelas coisas assim abjetas, né? É o verdadeiro ódio do bem. Só despejando todo o ódio que eles possuem e desejando o pior para o presidente da República. Enfim, desejo muito saúde, né? Uma coisa que a gente sempre deseja no final do ano. Espero que não seja nada, faça um exame e veja que, sei lá, apenas um mal-estar. Adiantando aqui, falar um pouco da imprensa, olha isso daqui. Em cadeia nacional de rádio e televisão, Bolsonaro manipulou informações para defender seu governo, se posicionou contra o passaporte, defendeu que crianças, blá blá blá, só com a prescrição médica e criticou governadores. Aí a Amanda fala o seguinte: pô, Bolsonaro é muito malvado, ele defendeu liberdade e que os médicos possam trabalhar. Meu Deus, que absurdo, ele defendeu a liberdade. Quem tem que indicar, né, tem que decidir tudo são os jornalistas, não os médicos. E nessa mesma tomada aí, no dia de ontem, o Estadão vai falar o seguinte: Bolsonaro posta vídeo provocando aglomeração em praia. Pronto. Aí o José fala assim: cara, você tem algum problema? Os estádios estão cheios, festas para todo lado, carnaval chegando, e você vem falar de Bolsonaro. Essa é da série Bolsonaro vai à padaria. O importante é manter as críticas vivas, as críticas. E temos várias delas. Uma que eu acho aqui que merece, na verdade, aplausos, é que é uma medida que acho que a maioria dos brasileiros comuns, assim, meio que vão concordar. O pessoal da Secretaria da Cultura, a gente comentou ontem, avalia reduzir em 50% o teto da Lei Rouanet.
Entenda. André Porciúncula, secretário de Fomento e Incentivo, alega que mudança beneficiará os pequenos artistas e permitirá a descentralização dos recursos. E o Carlos Bolsonaro fala o seguinte: agora os galináceos que receberam mais de 13 bilhões de reais do contribuinte sem qualquer auditoria, não fizeram nos governos passados, e parece que isso foi o principal ponto que deixou a esquerda tão insatisfeita. Não foi nem que a torneira fechou, mas começar a fazer auditoria nesses valores. Vocês devem lembrar que ano passado, quem foi pego aí, né, no pulo do gato, foi o Grupo Globo. E aí parece que na auditoria não deu muito certo, foi complicado. Em mais de 20 mil projetos vão carcarejar como se estivessem botando ovo. E o Carlos falou o seguinte, alegar que não existe o combate da guerra cultural não é honesto, assim como diversos outros exemplos. Desonesto é aquele que cobra de uma pessoa respostas imediatas aos pleitos exigidos por muitos, esquecendo o legislativo, judiciário e diversos outros meios de direções. Está falando do pessoal das críticas construtivas. E olha só isso daqui. Elogiada por Bolsonaro, a Assembleia de Rondônia se torna a nova vitrine do bolsonarismo. Acho que é uma notícia boa para o Brasil. Isso daqui eu acho que, como posso falar, né? Isso aqui acho que ilustra bem um tema que a gente vem falando assim, ao longo dos últimos dias de forma assim intensa. É ano de eleição e a direita tem que se preocupar com o legislativo. Não basta eleger o presidente da República. E isso daqui eu acho que é um grande retrato da importância, não só da importância, mas assim, das vitórias que eu acho que são esperadas pela direita, caso nós tenhamos uma maioria no legislativo. E aqui não é nível federal, aqui é nível estadual. Vejam só, em menos de um ano, os deputados estaduais de Rondônia aprovaram quase por unanimidade 5 projetos que Bolsonaro e seus aliados sonham emplacar no Congresso. Veto do passaporte, um que proíbe linguagem neutra, 2 que reduzem áreas enormes de reservas ambientais e um que proíbe a destruição de maquinário de desmatadores e garimpeiros. Bom, assim, quando fala de desmatadores e garimpeiros, a gente não sabe se realmente, né, o cara tá desmatando ou se é apenas um pequeno produtor rural, um pequeno cara que vive do garimpo, chega lá e destrói tudo do cara porque a ONG falou que o cara é malvadão. A gente não sabe se é bem assim. Outra, 2 que reduzem áreas enormes de reservas ambientais. A gente também se questiona, né? Tem algumas áreas que são tão grandes, assim, cara, será que não dá realmente para se pensar? Porque a gente vive num planeta, assim, a gente tem que preservar o meio ambiente, mas também essa terra, né? Acho que Deus nos deu, a gente usufrui dela. Então, tentar buscar, né, uma certa relação em que a gente possa tirar proveito da terra, óbvio, mantendo aí a sustentabilidade do planeta. E aí você vê, né? Linguagem neutra. Passaporte, tudo isso daqui barrado a nível estadual. Deputados estaduais têm muito poder. As referências religiosas são a constante na casa. No dia 9 de dezembro, o plenário virou uma espécie de culto, uma homenagem aos serviços sociais e espirituais prestados pelas igrejas evangélicas durante a pandemia. Outro assunto que a gente comenta bastante, né? Olha a força dos evangélicos. E a Globo não gostou, né? Esse negócio de ficar falando de Deus na Câmara Estadual não presta. O projeto de linguagem neutra, e aqui vocês veem que não acontece apenas a nível federal. Ele foi aprovado por unanimidade. Até o deputado do PT votou a favor, que é ligado ao agronegócio familiar, já se declarou contrário à criação de reservas ambientais. O texto chamado de protetor da norma culta do português foi sancionado pelo governador, mas anulado pelo ministro do Supremo, o Edson Fachin. O Fachin, né, ele viu na lei uma afronta à liberdade de expressão. O mesmo problema que a gente vê a nível federal. Outro projeto de lei controverso, que teve o aval da ampla maioria, neste o petista se absteve, que diminuiu cerca de 200 mil hectares a área de 2 unidades de conservação, a Reserva Extrativista Jaci-Paraná e o Parque Estadual Guajará-Mirim, equivalente ao tamanho da cidade de São Paulo e Salvador juntas. Olha o tamanho das reservas. Olha o tamanho. Salvador é uma cidade pequena. E São Paulo, acho que é a maior cidade do país, se eu não tiver... Posso estar enganado, mas é uma cidade grande, né, São Paulo? Baita cidade. Aprovada às vésperas da Copa do Clima, a Escócia abriu a medida, abria brechas para regularizar milhares de hectares desmatados e grilados pela pecuária nos últimos anos. Não sei muito bem do que se trata. Não estou lá em Rondônia, mas conhecendo um pouco assim a imprensa e pensando, sabe, como isso daí poderia ser algo relativamente bom. Quando eu vejo aqui o termo pecuária, parece que tá tentando ajudar o homem do campo, né, que cria umas cabeças de gado aqui a colar, a regularizar a sua terra.
pessoal não gostou. Se é que foi isso mesmo. Sancionado pelo governo em maio, a legislação foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Mais uma vez, o judiciário entrou no meio, mas tentaram. E aí, como eu falei para vocês, já coloquei aqui para vocês verem, a gente tá falando de leis, como tem um legislativo forte, pode avançar com as pautas em geral, elas são, assim, a gente lida com elas no âmbito do legislativo. O presidente é o executivo. Então, quem quer que as leis avancem tem que se preocupar com os deputados e senadores. E os nossos deputados, conhecidos como os bolsonaristas do PSL, estão aí articulando uma coisa bem interessante, que vocês podem ver aqui, ó. Bolsonaristas sonham com o controle de 4 comissões da Câmara. Não são 4 qualquer, e esse que é o ponto. Os colegiados desejados teriam até indicações acordadas internamente entre os seguidores de Bolsonaro no PSL, que conta atualmente com, como líder na casa, o deputado Major Vitor Hugo. A joia da coroa seria a CCJ. Qual foi o acerto que teve? Ano passado se conversou que, não, vamos fazer assim, ó, a gente fica com as comissões e o Bi vai ficar com a mesa, com a cadeira da mesa diretora, e no ano que vem a gente vai ver e vai fazer umas coisinhas. Primeiro ponto, né? Veja como é importante manter esse diálogo. Se tivesse brigado com o PSL já no primeiro momento, a gente não teria tido a CCJ ao longo do ano passado. Então, eles querem a CCJ, o próprio Vitor Hugo, ele quer controlar, ele entraria no lugar da Bia Kicis. A Carol de Tone ficaria com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, é uma comissão importante. E uma que eu diria que é a segunda comissão mais importante depois da CCJ, pelo menos trabalho em conjunto, é a Comissão de Finanças e Tributação. Quem quer ficar com ela? O Coronel Tadeu. Aí, eles ainda desejam na Comissão de Relações Exteriores, com a presidência do deputado General Girão. A dificuldade para a concretização do sonho seria a ordem de escolha das comissões. Na Câmara, os diversos colegiados são divididos de forma proporcional de acordo com o tamanho das bancadas. Então, um vai lá e escolhe, depois outro vai e escolhe, depois outro vai e escolhe. Então, assim, os partidos que compõem lá um certo bloco vão escolher assim meio que ordem. Então, não necessariamente, beleza, o PSL pode ir lá, meio que escolhe o primeiro, escolhe a CCJ, mas não necessariamente vai poder escolher depois todas as comissões que eles desejam. Se eles pegarem a CCJ e a Comissão de Finanças e Tributação, meu amigo, em uma imagem, a gente já trouxe essa imagem do passado, vocês vão entender tudo. Quando você tem um projeto de lei, você apresenta um projeto de lei, a tramitação normal é o seguinte, esse projeto, ele vai passar, por exemplo, pegar um projeto aí que contemple meio ambiente, investimentos no meio ambiente, não é uma coisa que envolva dinheiro, porque eu estou falando de dinheiro. Meio ambiente, então vai ter que passar pela Comissão do Meio Ambiente. Vamos falar que é um projeto para instalar, satélite de comunicação super tecnológico que vai demandar de dinheiro do governo, isso aí. Então, tem meio ambiente, também tem comissão de comunicação e tecnologia. Então, 2 comissões ali do tema, né, vão julgar o mérito, vai, não vai. E qualquer projeto de lei vai ter que passar pela CCJ, que vai fazer análise de constitucionalidade. Só que, além da CCJ, temos outra comissão, que é a CFT, que sempre que um projeto de lei tiver impacto financeiro, vai passar pela CFT. Então, teríamos aqui o Coronel Tadeu e na CCJ, o Vitor Hugo. Então, meu amigo, é 2 oportunidades de, não, e também de dar mais tração, dar mais celeridade. O Vitor Hugo, inclusive, ele vem comentando que caso ele assuma a CCJ, ele quer colocar já em pauta assim, projetos terminativos, que são projetos que, uma vez que são aprovados pela CCJ, não é uma PL normal, esses projetos terminativos eles já vão direto para o Senado. Já foi, não passa tempo. Adianta, para a gente tentar avançar aí no que der nesse ano de 2022, que a gente tem um período legislativo bem menor, né? Porque a partir de julho aí, depois do recesso, todos os políticos vão estar focados em suas reeleições, suas campanhas e tudo mais. Então ninguém vai estar muito preocupado em trabalhar, em estar votando, estar colocando o dedinho na câmera. Então dá para esperar. Então essa movimentação, sensacional. Mas assim, é uma coisa que deveria tomar repercussão até para as pessoas entenderem como é que funciona, né? Como é que eu digo, né? O desenrolar da agenda legislativa como um todo, do processo legislativo. Falando algumas coisas que tem a ver com a mídia e vai se conectar com a próxima matéria, o Intercept fala o seguinte: você sabia que as saídas temporárias no sistema prisional brasileiro reduzem a criminalidade? Vocês acreditam nisso? Que as saidinhas ajudam a reduzir a criminalidade? A Thaís fala, né? Só se reduzir a criminalidade dentro do próprio presídio. Uma coisa que eu acho assim que
não sei se reduz a criminalidade, mas dá um direito assim de defesa. Durante o governo Bolsonaro, vocês podem ver aí, né? Quantas ferramentas foram parar nas mãos dos cidadãos, assim, legais, compradas assim, conseguindo todo o processo que a justiça manda. A Tsuki fala o seguinte, o registro dessas ferramentas pela Polícia Federal mais do que triplica em relação ao período de 2016 e 2018. Na verdade, se você comparar com o ano de 2016, não é que triplica, mais do que quadruplica. 44.912 vezes 4 dá menos de 180 mil. Então, mais do que quadruplica. Na verdade, se você pega aqui o valor de 2017, também são 4 vezes maior. Aí 2018 é 3 e tanto, quase 4. Eu acho que isso daqui eram as pautas que realmente o Bolsonaro prometeu durante a campanha. A coisa parece que vem desenrolando. Parece. E aí ontem saiu um tema. Eu digo assim que vale a pena estar no Twitter para olhar algumas coisas. O Carlos Bolsonaro ele fala o seguinte: vou me fazendo de desentendido que é melhor. Quando tiver que expor, eu exponho. Por mim nem começava, mas estava demorando. Tudo tem método. A Elisa vai lá falar uma coisa e o Carlos responde a Elisa. Eu falei, a Elisa fala o seguinte, né? Eu ainda quero entender como conseguem participar do mesmo evento em que atacam diretamente Bolsonaro e pior, ficar calado. Já começa a narrativa que o presidente deve se afastar dos filhos ou 2022 estará perdido. E o Carlos responde o seguinte: Elisa, tem muita coisa sobre esse aí, mas muita. Mas entendo como é política. Deixa-se fazer de besta. Se continuar, eu resumo tudo e dou uma força para o fulano. Quem acompanhou lá no Twitter, rolou em uma troca de mensagens entre Carlos, alguns políticos aí da direita, porque rolou um evento aí nas últimas semanas. O pessoal aí, né, fez uma baita crítica construtiva, mano. Nossa, aquela construtiva que após a crítica um novo prédio surgiu, né? Lá na Bahia, onde as pessoas estão tendo perder suas casas, construindo um novo prédio. Foi tão construtiva que reconstruiu as casas na Bahia. Desculpa fazer brincadeira com o que aconteceu lá na Bahia, que é situação realmente chata. Mas essa turminha tá crescendo. Quem quiser olhar, vai lá no Twitter, dá uma olhada do que realmente está acontecendo, vê lá com quem Carlos falou algumas coisas, vê uma repercussão do que teve, enfim. Sobre essa coisinha, a Paula Mais ela fala uma coisa que é o seguinte: muita gente admite que errou no passado e voltou no PT. O problema é que, graças a esse erro do passado, hoje temos este maravilhoso sistema judiciário, o judiciário como um todo. Aí o cara que votou a vida toda no PT, ele vem reclamar que Bolsonaro não faz nada. Muito fácil jogar seus problemas nas costas dos outros, né? E por que eu fiz questão de trazer tudo isso? A gente vem vendo, é notório, a direita vem brigando aí, nossa, todo santo dia uma confusão diferente. Enquanto isso, a esquerda segue avançando em diversos âmbitos. Vocês vão ver quando a gente começar a falar do seu Sérgio Moro que ele está aprontando. E o Saul traz essa matéria que envolve os jovens. 82% dos jovens com até 18 anos vão tirar título para votar este ano. Quem está alcançando esse público? Onde eles estão? Os conservadores poderiam parar com essa briga de egos e pensar nisso. Ou é Bolsonaro que tem que resolver isso também. E a matéria fala, jovem evita discutir política nas redes sociais para não ser cancelado. Até a turma da crítica construtiva é o primeiro a querer cancelar, né? Ele é um frouxonarista. Quem apoia o Bolsonaro é frouxonarista. E apoia lá o Frouxaí, Frouxecias, Frouxonaro. Falou assim mesmo. Não faltam. Coloca no Twitter assim, ó, frouxonarismo. Até no Google é capaz de ser redirecionado por Twitter. Você vai ver várias pessoas da turminha. E aí fala que esses jovens estão nas escolas, nas igrejas e até em festas. Tá em todos os locais e às vezes não comentam. E acabam ficando meio que fechado numa bolha. Normalmente a bolha da esquerda. E a gente não tá comentando, a gente tá se perdendo assim umas tretas meio sem pé nem cabeça. E o senhor fala o seguinte, ó. É nessa base que a esquerda age. Igrejas, associações de bairro, escolas, trabalho de formiguinha para moldar mentes em formação. O troço é tão eficiente que um pai conservador raiz às vezes tem que se deparar com um filho que é basicamente assim, um grande comunista, né? Dentro de sua própria casa e não entende por quê. Um pequeno Stalin. Enquanto isso, a turma do lado de cá, a dita direita, acha que fez muito ao eleger um presidente conservador, mas que tem que governar com um sistema que é completamente progressista de esquerda, né? Do início até o fim, todos os poderes. Começaram a casa pelo telhado, sem fazer a fundação, e querem colocar todo o peso em cima de uma única pessoa, como se 4 anos, isso com a pandemia no meio, fossem suficientes para desintoxicar toda essa podridão
que eles construíram durante décadas. Querem que o presidente faça o que exatamente? Por ignorância ou má fé, cobram dele atitudes que cabem aos outros poderes. Querem um ditador? E falando em outros poderes, vocês viram. Olha o que os deputados estaduais de Rondônia conseguiram fazer. Não é o presidente da República. Quando a direita ataca o presidente, mesmo que com críticas corretas, eu acho que isso aqui em determinados momentos é bacana, mas agora, faltando menos de 10 meses para as eleições, eu acho assim que é meio improdutivo, né? Eles, na verdade, está apenas ajudando a confundir as pessoas, sobretudo esses jovens. Para eles fica parecendo que os erros de Bolsonaro são comparáveis com o que o PT fez no passado. E não são. Quer fazer uma crítica? Pô, vai lá no particular, bicho. Todas essas bambãs na internet tem como fazer isso sem expor ninguém. Lavem a roupa suja sim, mas desde que isso sirva para fortalecer direito e enfraquecer o inimigo. Estamos num momento decisivo. Enquanto a esquerda está carregando os jovens para o seu grupinho, o que nós estamos fazendo? Criticando o presidente porque ele não governa exatamente como queremos, brigando entre nós para saber quem é mais conservador, tô fora. Esse perfil aqui tem CPF e título de eleitor e vou fazer tudo o que está ao meu alcance para reeleger Bolsonaro, não por ele, mas para evitar que liberais, isentões e conservadores sigam juntos para o paredão que a esquerda prepara contra todos nós. E é nesse âmbito que isso é essa matéria na Folha de São Paulo. PT prepara lançamento de campanha para que jovens tirem título de eleitor. Não é a primeira vez que a gente já comentou sobre isso em vídeo. O próprio Lula está falando sobre isso, ensinando como tirar o título de eleitor. Enquanto o pessoal está brigando, mostrando como o Bolsonaro não é conservador o suficiente e tudo mais, cobrando ele várias vezes coisas que dependem dos outros poderes. O que é que a esquerda está fazendo? Montando base. Montando base. Disseu, voando nos bastidores. PT aí construindo na frente ampla, suas federações. A esquerda não perde tempo. E ainda temos essa. Fundação Lema registra 300 milhões de reais de investimento em ações de educação no ano. Eu não vou nem comentar muito sobre isso. Eu vou deixar que pessoas até de esquerda façam um comentário sobre isso. Porque a Renatinha, ela tirou alguns prints e falou o seguinte, os comentários são um show à parte. Fui olhar as pessoas, depois uma ou outra, não deu pra olhar todas. Pessoas de esquerda. Você vê, ó, a Folha virou assessoria de imprensa de bilionário. Jesus. Famosa educação bancária, educação doutrinação, investe para destruir a educação e lucrar. Olha isso aqui, ó. Emerson, Lula é daquele lugar, Lula é top. Eu chamaria de alienação e investimento próprio aguardando o retorno. Cara de esquerda, apoiador do Lula, tem satisfeito. Ele entende o que está acontecendo. Ele mesmo já fala isso aí, está com cheio de doutrinação. Aí vem outro, ó. Produção de tábatas em série. Esse cara aqui também é um perfil de esquerda. A educação que o bilionário quer não é a educação que o trabalhador precisa. Olha! Discussão de esquerda, hein? Educação, o trabalhador, nós, o povo soviético. Não serve ao Brasil nem ao povo brasileiro, só serve aos interesses internacionais, como diria o meu avô. Os comentários da própria esquerda. Olha como eles atuam assim de cima para baixo. E a gente às vezes está perdendo muito tempo em algumas tretas sem pé nem cabeça. Vocês veem isso aqui, ó. A educação. Eu acredito o seguinte, que essa educação que o Lehmann ele prega, eu acredito, posso estar errado, que acaba gerando pessoas como o cara que escreveu essa matéria. A maldição do Homem-Aranha para o cinema brasileiro. Ocupação do novo filme do super-herói Aracnídeo em mais de 90% das salas do circuito exibidor reacende a discussão sobre cota de tela. Temos que ter mais cotas para as telas, meu Deus, Homem-Aranha. Interferência aí, né, no mercado privado. O mercado privado não pode decidir quais filmes eles vão passar ou não, quais são mais rentáveis, até porque um cinema emprega muita gente. Não, o importante é a cota de... mas ninguém vai assistir. Não importa, o Estado tem que interferir como o cinema distribui seus filmes, né? Acho que esse tipo de educação acaba levando por esse tipo de discussão sem pé nem cabeça. Mas enfim... Ainda sobre a esquerda, para quem ainda não pegou a visão, tá aqui o MST, dia 1º, falando o seguinte, ó, neste sábado, dia 1º, os cubanos comemoram 63 anos do triunfo da Revolução Cubana. Cuba, MST, PT, todos de mãos dadas, conforme essa foto aí. Todo mundo de mão dada. Todo mundo de mão dada. Enfim, vamos agora para o nosso dossiê de hoje. Sérgio Moro, né? Ele nunca para.
Tivemos aí recentemente, era para ter comentado no vídeo ontem, mas não deu tempo, já ficou pro final, mas é bom que juntou com várias coisas e acabou dando um dossiezinho. Só essa matéria da Veja. Com caixa de 250 milhões de reais para 2022, podemos ir a pagar salários pro Moro e pro Deltan Dallagnol. Pessoal, eu não acompanho política há muitos anos, não. Pô, eu sou um cara, assim, eu até fazer 31, né, final do mês, tudo bem, não sou tão novo assim, mas eu não vejo, assim, é uma prática que eu não acho tão comum, né? Candidatos recebendo salário, pré-candidatos recebendo salário. Não é muito normal, né? Normalmente não vê isso acontecendo, normalmente a gente vê, sei lá, as pessoas trabalham na sala do trabalho e ganham muito, é assim, né? Estranhão. A galera aí ganhando salário para ser candidato. O Deltan disse que ele vai trabalhar, vai fazer umas coisas aí para ajudar o partido, mas ainda assim acho muito estranho. E o Bolso Roosevelt, ele relembra aqui uma postagem do Sérgio Moro do dia 17 de dezembro de 2021. Aumentar o fundão eleitoral para quase 6 bilhões é uma decisão errada. Pô, mas é esse dinheiro público, né? É o dinheiro público que está sendo utilizado para pagar o salário do Deltan, do Deltinha, né? E do Moro. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria revista Veja. Quer dizer, vou botar aqui, porque fora de ordem. Depois do ex-juiz Sérgio Moro ter anunciado que vai receber 22 mil, o Deltan, lógico, assim, o Deltan é baixa renda, né, comparado com o Moro, é só 15 mil reais, apenas 15 mil reais, salário que literalmente não dá pra viver. Não, como a pessoa vive com 15 mil reais? Deltan ainda diz, ó, que o dinheiro é quase metade do que ele ganhava. Moro justificou, olha a justificativa do Moro, dizendo que, cara, isso é uma prática comum nos partidos. Eu não sabia que era comum. Citou o Lula e o Ciro Gomes como exemplo. Pô, bacana, muito bacana. O Moro falou, não, se o Lula faz, eu também posso. Se o Lula pode, eu posso. É do jogo, né, Moro? Tá bom. Já o Deltan publicou uma nota no qual informa que a remuneração, né, vai para atuar nos quadros políticos do Podemos e que o salário será pago com recursos partidários. Segundo, ele não vai ter nenhum custo a mais, porque o partido ia só assim mover o que ia gastar no lugar, agora vai gastar em outro. Mas com recursos partidários. E o repórter da Veja, o jornalista, diz, né? De qualquer forma, será dinheiro público. E o dinheiro aí que vai bancar um dos que o Deltan, pelo menos um deles que o Deltan se refere, é o fundo partidário. Fundão, viu, Moro? Fundão. Fundão. Dinheiro do fundão, que você reclama, tá recebendo. Hipócrita. E uma coisa aí que envolve dinheiro, envolve Sérgio Moro, também fica parecendo um pouco de hipocrisia. A Elisa fala o seguinte: recordar é viver. O bastião da moralidade escondeu uma palestra paga, mesmo sem haver nenhum problema em declará-la ao CNJ e doar o dinheiro. Ele não escondeu a doação, ele escondeu o que recebeu pela palestra. Moro nunca foi sincero quanto a quantas coisas, mas esse homem esconde. Assim, por que ele escondeu? Se doou, cara, avisa. Pô, eu recebi dinheiro, recebo dinheiro por palestras, igual o Lula, não é? Se o Lula pode receber dinheiro do fundo, o Moro também pode. Se o Lula recebe por palestras, o Moro também pode. Simples assim, tá lá, ó. Moro omite palestra remunerada em prestação de contas e justifica. Foi um lapso, foi um puro lapso. E tá lá a justificativa dele na época. Não, em 2016, eu não fui totalmente sincero, escondi a doação, a caridade decorrente da palestra, pois achei que poderia soar como inadequada autopromoção. Escusas agora pela revelação, mas preciso dela contra falsos escândalos. Há outras doações, mas os fatos importam mais do que a publicidade. É muito estranho, né, não declarar, ainda mais um cara aí, juiz do direito, entende como é o funcionamento das leis. Mas, vindo do Moro, né, eu não duvido de mais nada. E aí, a Paula Marisa soltou uma matéria, que eu já tava coletando material até no vídeo ontem, acho que eu tinha comentado no vídeo, falei, pô, falei que achei, não, mandei no áudio, acho do Telegram, mandei áudio no Telegram, falei que o vídeo acabou demorando um pouquinho, que acabei fazendo uma pesquisa que possivelmente utilizar em algum vídeo, e vai ser no vídeo de hoje, porque realmente se encaixa. Tava eu passando pelo Twitter, aí eu vi essa imagem que chamou bastante minha atenção, do Serginho Moro, né? Paula Marisa postou, que é o seguinte: Moro é o candidato da Globo. Falei, pô, na Terra, quem que falou isso daí? Foi alguém da direita? Não, foi o Glenn Greenwald, o Verdivaldo. Eu falei, opa, pô, concordo, hein, com o Glenn, concordo e muito. E aí tá lá, né? Fui abrir a matéria, e a matéria falava o seguinte: jornalista investigado e face mais visível da Vaza Jato, Glenn Greenwald não poupou o presidenciável Sérgio Moro na entrevista ao site Consultor Jurídico. Em dezembro, que ele fez em dezembro, né, e associou a pretensão eleitoral do ex-juiz à mais influente emissora de TV do país. Eu falei, opa, vou atrás dessa matéria.
Acho que essa matéria deve ter algumas coisas bem interessantes. E realmente tinham. A matéria está meio fora de ordem, porque eu quero trazer alguns eventos que aconteceram na política e encaixando conforme, e a matéria também não está completa. Tá aqui as partes mais ligadas a comentários a nível de jornalístico, principalmente o que o Glenn fala das empresas, até algumas coisas ligadas à liberdade de expressão. Olha só. Moro é mais perigoso para a democracia que Bolsonaro, diz o Verdivaldo. Moro e Dallagnol tinham o poder na mão para destruir a reputação de qualquer pessoa que eles quisessem usando vazamentos. E sempre negavam veementemente que eram os responsáveis pelo vazamento. Sempre negavam. Mas era óbvio que alguém estava vazando. E a Globo ficava o tempo todo gritando: tal pessoa é acusada de receber propina para outra pessoa na delação premiada de X. E isso destruiu reputações. E muitas vezes a pessoa nem foi processada. Na Vaza Jato, conseguimos mostrar que o Deltinha estava vazando exatamente o que negava vazar, com o objetivo de pressionar pessoas a delatar, de intimidar pessoas. A Lava Jato tinha esse poder. E é um poder muito perigoso. É um abuso, um crime de vazar informações da investigação. E por que eu faço questão de sempre estar falando desse tema? Quantos vazamentos não vimos contra a direita, principalmente os apoiadores do governo, na imprensa? E quantos desses vazamentos não serviram apenas para destruir reputações? Temos vários aí, né? Destruição assim, arrasada. Pinta o cara como um criminoso, um foragido da Interpol, né? Sabe do que eu tô falando. Você pode não gostar do cara que eu tô falando, mas assim, tem algumas críticas que não cabem. Quantas vezes a gente não falou isso daí? Olha como as matérias da imprensa tentam criminalizar uma pessoa perante a opinião pública. E é uma das perguntas que fizeram o Verdivaldo, que eu achei interessante, é o seguinte: o senhor pediu demissão do Intercept, site que ajudou a fundar. E o argumento que o Glenn deu foi que houve censura do veículo a um texto com críticas ao Joe, presidente americano democrata de esquerda. Como você avalia a liberdade de imprensa no Brasil e nos Estados Unidos? Vamos ver o que o Verdivaldo tem a falar. E olha o que ele fala. Outro risco à liberdade de imprensa é o papel das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Porque hoje em dia a gente precisa dela para disseminar nossas reportagens. Realmente, né? Por Twitter. Vocês estão me assistindo onde? Em um desses grupos. Ao mesmo tempo, essas empresas estão censurando com muito mais agressividade, deixando o jornalismo muito restrito. Ele está preocupado com isso. Não conseguimos ultrapassar os limites aos jornalismos impostos, não por causa de governos que não são democráticos, ou não por governos democráticos, mas pelas Big Techs, que não são eleitas democraticamente. Olha outro tema que também estamos falando de forma recorrente. Pessoas que não foram eleitas. Porque quando você é eleito, é assim, é uma pessoa falando, ó, eu estou te dando assim um voto de confiança de você levar, de você ir lutar por mim. Você me representa. Então vai lá, você pode fazer mudanças na sociedade. Não. Pessoas que não foram eleitas, que não têm esse aval de ninguém, estão moldando o mundo em que vivemos. E o Verdivaldo disse, isso é uma ameaça muito grande. A esquerda brasileira tem que entender, olha isso daqui, a esquerda tem que entender que nos Estados Unidos as redes proibiram o Trump de usar as plataformas quando ele era presidente eleito do país mais poderoso do mundo. E os censores não eram pessoas de direita, não foi a direita, olha só, alguém está falando, foi a esquerda que censurou. Quem foi contra isso, na época, foi o presidente da França, que é um cara de esquerda, o Macron, o presidente do México, que não é só de esquerda, mas é membro do Foro de São Paulo, o López Obrador, que obviamente não são amigos do Trump, muito pelo contrário. Mas, olha só, já entenderam que se o discurso político está sendo policiado, controlado ou limitado por essas grandes empresas, que não podemos controlar democraticamente, elas vão ter elas vão ter poder mais do que os governos eleitos do que países democráticos. Mesmo um presidente eleito, como Trump e Bolsonaro, pode ser silenciado pelas empresas. É um perigo muito grande. E essa agenda que o Moro defende também inúmeras vezes, né? A agenda do compliance, a agenda onde burocratas não eleitos podem determinar as regras da nossa sociedade. E aí vamos falar dele. O Metrópolis aqui traz a informação que a campanha de Moro busca advogado especializado em combater fake news. Os 2 primeiros meses da pré-campanha presidencial deixaram Sérgio Moro incomodado com o volume de ataques que recebeu na internet.
O ex-juiz reclamou com os organizadores de sua candidatura que tem sido alvo de mentiras nas redes sociais. A gente comentou sobre isso na época, mostrando, na verdade, que Moro, inclusive, leva a Renata Abreu para a sede do antagonista para conversar, para tentar, né, resolver essa intriga entre o Podemos e os mamateiros. Eles não aceitam Maynard de forma nenhuma, por todo o passado e quem é Maynard. Mas tá ali conversando e estão tentando achar um meio termo aí de achar... porque o marqueteiro do Podemos não tá dando conta. As pessoas estão mostrando aí, estão recuperando várias matérias da própria grande imprensa sobre Sérgio Moro, principalmente a da Vaza Jato, trazendo aqueles vídeos, como a gente já trouxe, inclusive do Alberto Youssef, que fala do Álvaro Dias. Isso tem incomodado muito ao Moro. Mas pro Moro isso tudo é fake news, né? Óbvio. E aí esse pessoal, né, pediu contratação de advogado especializado em combater fake news. O Podemos busca um profissional para assumir a função e deseja integrá-lo à campanha do Moro ainda neste mês de janeiro. O partido quer ter amparo jurídico para pedir a retirada de postagens que considerar mentirosas ou para processar pessoas que xingarem o ex-juiz. A equipe de comunicação do Podemos conseguiu derrubar apenas um vídeo no YouTube que considerava mentiroso. A sigla avalia que uma ofensiva jurídica irá dissuadir os ataques. Olha só, ativismo judicial, perseguição jurídica. Se você não quiser ser perseguido, é melhor você não falar do Moro. Se você está com dúvida se o que você vai falar é verdade ou não, não fale. Não fale. Se você está com dúvida, se você der repercussão para a matéria da imprensa, pode dar mal para você. Não fale. Não fale, pode dar ruim. Pessoas próximas a Moro admitem que o Podemos não estava preparado para lidar com a desinformação nas redes sociais. Desinformação é Moro. Tá bom. A prioridade era organizar só reuniões com lideranças políticas em novembro e dezembro, mas a sigla foi obrigada a montar uma estrutura de campanhas pressas para Moro se posicionar sobre as críticas que tem recebido de bolsonaristas e da esquerda, ou seja, do Brasil inteiro. O Podemos quer fechar em janeiro um conselho de comunicação que contará com profissionais especializados em assessoria de imprensa, marketing digital e comunicação de campanha. É o verdadeiro gabinete do ódio do Moro. Hoje as funções estão todas concentradas em Fernando Vieira, o marqueteiro do partido, que mostramos aí, segundo a Rede Globo, até recebe mais de R$100 mil por mês. A direção do Podemos reconhece que o material de campanha divulgado até agora nas redes sociais ficou arcaico, devido à falta de profissionais na equipe. Moro foi ridicularizado quando publicou um vídeo rebatendo Lula, com a fala truncada, edição confusa, e quando desejou um Feliz Natal ao lado da Rosângela. E por que isso daqui é um pouco preocupante? A gente ainda vai falar mais do mamateiro hoje, do mamateiro Maynard. Mas vejam só, o que é que o Verdivaldo está falando? As pessoas estão sendo banidas das redes sociais e isso é um problema grande. E o Maynard parece, pelo jeito que ele está falando, que ele está querendo replicar por aqui. Ele pega um caso que aconteceu nos Estados Unidos, já coloca o nome da deputada Bia Kicis para tentar igualar. Fala, aconteceu com a deputada lá, ela é tipo uma Bia Kicis, hein? Quem sabe pode acontecer por aqui também. E o que foi que teve? Bia Kicis, dos Estados Unidos, é banida do Twitter. Bane a Bia Kicis aí, vai. Apaga as contas dela. Qual a necessidade de associar a imagem da Bia Kicis a uma deputada americana? Quem disse que ela é Bia Kicis dos Estados Unidos? Com base em quê? Ela é uma pessoa de direita. O outro lá diz, olha só, né? Parece que é replicar por aqui. A gente não vai falar mais desse pessoal. Essa forma de interação imprensa e judiciário está cada vez mais clara para os brasileiros. E olha isso daqui. A CPMI das fake news vai voltar e pode ter relatório final antes do período eleitoral. Membros da CPI estão otimistas. Se os membros da CPI estão otimistas, eu não estou. Quanto à volta dos trabalhos do colegiado prometida pelo presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Pelas contas, caso o senador cumpra com a promessa de retomar a comissão já no retorno do recesso, agora em fevereiro, o relatório final da Lídice da Mata, PSB, extrema esquerda, partido que possivelmente o Alckmin vai ser vice do Lula, olha só, pode ficar pronto às vésperas do início do período eleitoral. Formalmente, a CPI terá mais 180 dias para investigar a divulgação de fake news por parte de aliados do governo e averiguar a existência do chamado gabinete de ódio. Não é a CPI para combater as fake news, é para ver os apoiadores aliados do governo. Você acha que essa CPI, em um ano eleitoral, com Moro, um advogado aí, né? Um advogado, ele precisa de provas.
ou pelo menos coisas também que fundamentem um parecer, né, uma peça jurídica. Pô, a CPMI das fake news é muito boa para alimentar processos, hein? Pô, tem um relatório uma comissão parlamentar mista de inquérito, com senadores e deputados. Isso é muito bom para você embasar. Fora você utilizar os seus deputados, aliados, os partidos da sua aliança. Vamos utilizar essa CPI, né, para o nosso belo prazer. Nesse momento aí, Sérgio Moro e Lula, a terceira via como um todo, né, e o Lula, estão mais do que de mãos dadas. Estão realmente assim, meu amigo, no maior amor, né? Assim, estão se amando. Vamos se juntar em nome de uma causa nobre. Vamos destruir Bolsonaro. Hein, Lula? Eu vou sentar no seu colo, Lula. A gente vai destruir Bolsonaro juntos. Vou sentar no seu colo, pegar o manche, ó. Ó, e vamos brincar aqui, ó. Destruir Bolsonaro. Vocês acham que essa CPMI vai ser aparelhada? Ou pelo menos ela vai tentar ser utilizada com fins políticos? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Não para por aí. Ainda nesse âmbito, olha isso daqui. TSE acolhe sugestões do Sleeping Giants para punir discriminação. Acho que vocês conhecem os Sleeping Giants, não preciso explicar quem eles são. O TSE acolheu sugestões do Sleeping Giants nas novas regras para as eleições já deste ano, não é para o futuro, para este ano de 2022. Na resolução sobre a propaganda eleitoral ilícita, definida neste mês, o Tribunal Superior Eleitoral, a entidade, no caso, pediu a proibição de campanhas discriminatórias também contra orientações sexuais. Inicialmente, o relator do TSE previa a punição de candidatos que propagassem manifestações preconceituosas, razão, origem, raça, sexo, ou idade. Óbvio, também sou completamente contrário. Acatando a sugestão dos Sleeping Giants, a Corte decidiu vetar também propaganda contra candidatos arco-íris, pessoas com deficiência e minorias religiosas ou étnicas. E aqui eu tenho só assim uma preocupação. Eu acho sim que, assim, cara, preconceito e discriminação são coisas horríveis. Horríveis. Mas, quando a gente vê aquela matéria da Assembleia Estadual de Rondônia, quando diz que eles foram na linguagem neutra e o ministro entendeu que ali violava contra a liberdade de expressão, linguagem neutra, eu fico me perguntando, se algum candidato a deputado, realmente se você pega um candidato que seja até um cristão, católico, evangélico, coisa que seja, ele tem como uma de suas bases, por exemplo, combater a ideologia de gênero. Se ele fala só da ideologia em si, tá de boa, ou às vezes algum juiz, infelizmente assim, que não tá muito ligado a esses movimentos, pode achar que isso é discriminação contra um grupo como um todo. Esse é o meu grande receio. Se for contra a discriminação, bacana. Só espero que também isso não discorra, né, sobre algumas teses que aí, são teses de discordância de determinados grupos. Por exemplo, aqui, questão de ideologia de gênero. Não vai poder falar de ideologia de gênero em 2022 no período eleitoral? E quem contribuiu para esse texto, além dos Sleeping Giants, tem o Internet Lab, direto, solta várias pesquisas de dados, é só da ciência de dados, cientista de dados. É um âmbito aí que até agora eu não vi pessoas da direita que levantam esses dados, que são importantes, e eles dão base, inclusive, para matérias jornalísticas. Fundação Tite Setúbal, não sei se é o pessoal do Itaú, Aliança Nacional do Arco-Íris e grifei de verde, né, ficar assim em destaque, Instituto Vero, o Instituto do Felipe Neto. O Sleeping Giants, ele surgiu em 2020, o Instituto Vero em 2021, e eles já conseguiram contribuir para o processo eleitoral. Cara, a esquerda sabe trabalhar. Ah, mas por que os mídias? Gente, independente, a esquerda sabe trabalhar. Eu não sei nem quais seriam os institutos da direita que poderiam contribuir com isso daqui. A esquerda sabe trabalhar. Sabe, trabalha muito bem. Assim, isso é coisa notória. Eu espero que um dia a direita tenha esse tipo de organização. Imagina o seguinte, você chegar num debate, você falar aqui, quem é você? Eu sou o cara que o TSE me ouviu. Eu sou o cara que ajudou a construir uma legislação eleitoral. Isso daí naquela típica coisa que te credibiliza como às vezes até especialista em determinado tema. Isso daqui dá autoridade. A autoridade. E a autoridade nesse mundo que nós vivemos hoje em dia são matérias na imprensa, esse tipo de movimentações, quantidade de views, quantidade de inscritos. Isso vai dando uma certa autoridade. Você fala, você quer ali, não sei quantos milhões de seguidores, deve saber o que está falando.
A direita tinha que se espelhar nessas horas na esquerda. Pode falar de tudo, mas não dá pra falar que a esquerda não sabe trabalhar. A gente fala tanto do Randolph Rodrigues, né? Brincadeira. Mas enfim. E olha isso daqui. Quero acreditar que é muita coisa, assim, é só coisa da minha cabeça. Toda a imprensa vem batendo no Telegram há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. E você vê, ó. Telegram é desafio da justiça no combate às fake news. Estão muito preocupados. E a gente fica naquele receio. Porque vai pra cima do Telegram, depois vai pra cima da outra rede. E assim, a gente fica assim, cara, o meu receio assim, eu espero que a gente combata as coisas erradas, mas que as pessoas que não caem na censura, né? Os próprios ministros dizem que a grande preocupação é não censurarmos, né? Que é difícil, o negócio de falar em regulamentação. Pô, às vezes você pode acabar na censura. Por que eu falo isso? Olha só essa imagem. Você tá vendo alguma coisa estranha no Sérgio Moro? O Moro, você vê, né? O que o Lula pode fazer, o Ciro Gomes pode fazer, ele também faz. O Moro fez várias redes sociais. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? O Moro tem Facebook, tem YouTube, tem Twitter, tem Instagram. Todos os candidatos para valer aí mesmo presidenciáveis tem um Telegram. O Moro não tem Telegram. Parece que o Moro, sei lá, é como se o Moro tivesse um sentimento dele assim, eu acho que o Telegram vai ser bloqueado, nem vai ser útil na época das eleições. Nem vou me dar o trabalho de fazer um. Tentei, deu errado, né? Apareceu inclusive lá uma genitália, uma foto de uma genitália masculina. Deixa o Telegram de lado, Quero acreditar que isso não vai acontecer, né? Que vai conseguir resolver a situação, que vai ficar, que a gente não vai cair em nenhum tipo de censura. Quero acreditar, mas isso me deixa um pouco preocupado. Voltando na matéria, lá da entrevista do Verdivaldo, ele fala de outras coisas que também são bem relevantes. Isso daqui é um ponto que eu acho que vale prestar atenção, que é o seguinte. A imprensa comprou demais o discurso da Lava Jato. Acredita que foi pouco crítica, que a imprensa deveria ter criticado um pouco mais? E o Verdivaldo fala o seguinte, há um vilão principal na história da Lava Jato e é a mídia brasileira. Principalmente a Rede Globo. Mas também, veja, Estadão, Folha de São Paulo, que criou a imagem de herói de Moro. A Globo que é o herói. Quando fizemos parcerias jornalísticas na Veja, com Veja e Folha, a revista semanal publicou uma carta aos leitores quase confessando que eles fizeram isso, mostrando 6 ou 7 capas da revista mostrando que que mostravam Moro como herói. A Folha publicou uma entrevista com o diretor de redação Sérgio Dávila, na qual ele admitiu que foi um erro enorme fazer o que fizeram, que muitas vezes o jornal botou na manchete principal: político X é acusado de receber propina com vazamento da Lava Jato, e não apareceram provas disso. A Folha nunca publicou uma manchete para falar: não tem nenhuma prova que esse político, cuja reputação nós destruímos, é culpado. Se lembra de um escândalo bem recente que falava da tal ABIN B, ABIN paralela? Teve alguma prova no final? Não. Ajudou a destruir a reputação do Flávio Bolsonaro? E do nosso presidente? E da direita? E do general Heleno? E do Ramagem? Teve alguma matéria que não tinha prova, né? Tem a matéria seguinte: nós mantemos o que foi dito, por mais que o governo negue por causa disso, por causa daquilo outro. Essa questão da BIM-B foi tão assim escabrosa que o Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista no ano passado para a Folha de São Paulo, que ele criticou, falou, pô, vocês falam do governo Bolsonaro, mas vocês também forçam a barra, vide a BIM-B. O teu Gilmar Mendes criticou isso na época. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. O que a gente vê hoje acontecendo contra a direita, esse ativismo judicial com a ajuda da imprensa, isso não surgiu de agora. A gente tem que entender o nascimento dessa situação. Parar de achar, se não sei quem foi denunciado, é bandido. Bandido. Calma. Quer um grande exemplo disso? Marcum revisitou o lava-jatismo. Aqui não envolve a atuação do Sérgio Moro, mas operações não do Lava Jato. Então, interessante, eu mandei esse print para um amigo meu. Eu agora estou grifando assim, em cores diferentes, porque dá destaques, às vezes em ideias diferentes, dá um contraste assim nas matérias que facilita a leitura. E eu vi assim que as cores, né, eu sempre coloco amarelo em primeiro, segundo lugar verde, ó, verde e amarelo, e já lembro o Brasil, né? A terceira ideia é azul. Tô aqui, são mensagens subliminares para as pessoas ficarem mais patriotas.
Estou fazendo as pessoas ficarem mais patriotas através de marca-texto. Brincando. Mas vejam só. Tem um novo livro, Recurso Final, do repórter Paulo Marcum. Conta a vida e a morte de Luiz Carlos Canceller, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi preso em setembro de 2017 pela Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal. Ele nunca fora ouvido e tinha domicílio certo e sabido. Pra que prender o cara, bicho? Ele tinha domicílio, sabe onde o cara mora. Nunca nem foi ouvido. Ele passou 2 dias na cadeia, foi algemado, colocado numa espécie de jaula, foi libertado, depois foi proibido de entrar na própria universidade. Semanas depois, ele tirou a própria vida, aos 58 anos, pulando do 7º andar em um shopping. No bolso deixou um bilhete. A minha vida foi tirada, né? Foi decretada quando fui banido da universidade. O Canceller e 6 outros professores da UFSC foram presos sob a suspeita trombeteada de terem desviado 80 milhões de reais de um programa de ensino à distância. A imprensa fez aquele caos. Bandido, ladrão. As trombetas tocavam de ouvido porque nas partituras documentais essa cifra nunca existiu. Marcum ouviu dezenas de pessoas e atravessou uma papelada de mais de 20 mil páginas. Aí conta lá o processo. Aí vejam só. As irregularidades apontadas ao longo de 4 anos pouco ou nada tinham a ver com Canceller e muito menos justificavam o circo montado para demonizar os professores. Não tinha nada a ver com o caso. A espetacularização da investigação nesses alienados tempos do devido processo legal midiático enseja o surgimento desses juristas de arrebiques que, movidos por uma loucura furiosa, expõem o investigado à mídia e à execração pública, transformando-o em réu antes da abertura do devido processo, antecipando o julgamento e punindo o condenado com frieza e crueldade típicas dos regimes de exceção. Vocês viram pessoas na direita nos últimos anos que podem ser enquadradas nesse âmbito, que a mídia fez um espetáculo, blogueiro envolvido nisso, escândalo, dinheiro, olha quantos milhões, que é o dinheiro da Secom, blá blá blá, quase um criminoso. Vocês viram isso daqui acontecer no âmbito da direita? O ativismo judicial, ele tem muito tempo. Essa tragédia precisa ser permanentemente relembrada por oferecer uma valiosa e triste oportunidade de refletirmos sobre o desespero de um inocente que veio a pôr cobro à sua própria vida, depois de sofrer a desgraça de ter a sua honra aguda e injustamente destroçada. Não é porque desviou dinheiro, é isso, aquilo. Foi isso que aconteceu. Teve julgamento, transitou, julgado, é culpado, é corrupto. Dá pra falar? Tem gente na direita seguinte, se o cara foi citado, não sei quem é isso aqui. Cara, tem assim tem umas provas, uns indícios. É meio complicado. A direita começou a entender isso daí só quando isso se virou contra ela. E vejam só. Não tem ninguém, nenhum grupo que fez mais espetáculo com a Lava Jato do que o antagonista, que vocês conhecem bem. E o Sérgio Moro vem falar o seguinte: parabéns aos jornalistas Diogo Mainardi, Mário Sabino e Cláudio Dantas pelos 7 anos. Fazem um trabalho íntegro e corajoso. Será? O Mamateiro Mainardi vem falar o seguinte: obrigado, o site nasceu com a Lava Jato e continuou com ela. É honesto, né? O antagonista é filho da Lava Jato. Lavajatismo. E Renato diz: o lavajatismo é lucrativo. Sites que manipulam o mercado financeiro, indústria das delações, recuperações judiciais, palestras, ONGs e fundos, amigos com jatinho e muito mais. E sobre as relações dos mamateiros com o Moro, são algumas coisas assim que são escabrosas. Vocês podem ver. Bolso Ruda traz aqui. Lembrando aqui de alguns diálogos da Vaza Jato. Perceba a relação esquisita, essa do Deltan, da Lava Jato, com os blogueiros do antagonista, aqui em 2016 já. O Deltan fala o seguinte: caros, vocês contatam, por favor, o Cláudio Dantas? Caro, tudo bem? Vi você ontem na arena. Você saiu muito bem. Quem está querendo falar contigo é o Cláudio Dantas.
Não deu seu telefone, mas acho que vale a pena o retorno, ainda que por via Dascom, pois ele, o Cláudio Dantas, sempre nos apoiou quando precisamos. Tentemos ser generosos com o antagonista. Aí você vê outra conversa, em 2018. É o País, é jornal da Espanha. Poucas vezes teremos a oportunidade de falar direto. O País tem visão de esquerda, não é brasileiro esse CF. Aí o Santos fala o seguinte, mas é o único que temos. O caso do Tacla Duran tem que ser tratado de forma mais agressiva. Né? Tem que destruir a reputação do Tacla Duran, porque ele está mostrando algumas coisas assim, que envolvem algumas pessoas, né, Moro? Que deixaram muita gente preocupada. E o Deltan diz, eu concordo. Mas acho que tem que juntar em autos públicos. Concordo depois. Já, passar para o antagonista. Vamos pedir ajuda dos amigos. Aí tem uma matéria bem grande do Intercept. Tentemos ser generosos. Lava Jato usou o site antagonista para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil e a parceria entre os dois não começou aí. Aí fala várias coisas, né? Dallagnol passava informações privilegiadas ao site. Não estamos passando para mais ninguém agora. Tratava-se de uma resposta da operação a um depoimento do Rodrigo Tacla Duran. E aqui um dos diálogos. Você vê, ó, caros, o que temos do Monteiro mesmo? E aqui envolvia a nomeação do presidente do Banco do Brasil. Eles estavam tentando influenciar a escolha do governo Bolsonaro. O Deltan pergunta e até ele fala o seguinte, ó, de concreto não temos nada. Quanto Monteiro não temos nada de concreto. Então vai precisar da imprensa para criar matérias, para gerar repercussão e destruir a reputação do cara. Porque não tem nada de concreto. Mas os manuscritos lá apreendidos com o Bendini são muito suspeitos. Você consegue identificar? O Deltan pergunta. Se forem públicos, é só de lembrar deles. A Geru já mandou para o antagonista. O antagonista é mais rápido. Dale. Aqui mais outro aqui do antagonista. Ó. Dale. Bendini e Monteiro são próximos. Mas Monteiro, que foi levado a petrolífera por Bendini, chegou a presidir durante o governo Temer. Jamais foi indicado ou acusado de cometer qualquer crime. Jamais foi acusado. Jamais. Após ordenar assessores a busca pelos documentos, Deltan enviou 4 arquivos a Cláudio Dantas, do antagonista, que vinha em campanha aberta para que Monteiro não tivesse assento no governo Bolsonaro. Então o Deltinha, mandou várias imagens. Essa anotação foi apreendida na casa do AG. Aí o Cláudio Dantas, aquele símbolo que levou Felipe Martins. Olha a narrativa da época do Felipe Martins. O cara tá agitando a lapela. A imprensa destruiu a reputação daquele cara. Mas que um emoji pode, né, Claudião? Àquela altura, como deixam claros os diálogos, o antagonista já publicara várias notas tentando implodir a nomeação de Monteiro no governo Bolsonaro, boa parte delas assinadas pelo Cláudio Dantas. O Deltinha manda várias imagens, aí o Claudião fala, legal, amanhã eu posto. Aí você vê outra, 2015. Oi, Diogo, como vai? É uma matéria do Maynard. O colega que atua nisso, a questão que envolve aí o parabéns pelos furos do Duplex e da Mossack Fonseca. O colega que atua nisso na nossa força-tarefa é o Januário Paludo. Ele me pediu para entrar em contato com você e lhe pedir por um bem maior do resultado do caso e em benefício do interesse social da investigação que suspenda informações sobre a Mossack, pois veremos em janeiro o que dá para fazer em relação a isso. Compreendemos o lado jornalístico da divulgação e Januário, olha só, lhe fornecerá assim que é possível, informações sobre esse assunto de modo prioritário se você puder segurar essas informações, como uma forma de agradecer sua contribuição com o caso. Jornalista, não trabalhe. Trabalhe do jeito que a gente vai te dar todos os furos. E o Maynard fala, caro Dallagnol, como você sabe, só quero ajudar as investigações, por isso mesmo pedi ao meu pessoal para segurar todas as notícias sobre Mossack Fonseca. A matéria Maynard diz, caro Dallagnol, nosso excelente repórter Cláudio Dantas telefonou para o Paludo e eles já se entenderam. Cumprido o acordo firmado com Dallagnol, o antagonista não publicou nada a respeito da Mossack Fonseca até 26 de janeiro de 2016. Perguntamos a Lava Jato o que Maynard quis dizer quando afirmou que Dantas e Paludo se entenderam. Não obtivemos resposta. Procurado antagonista também não se manifestou. Você vê outra. Acho difícil apoiar alguém, mas acho bom você saber. Este pedido vou mandar só para você porque é um off imenso. O Cláudio Dantas, do antagonista, quer saber quem é a força-tarefa, gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal. Esta é a minha primeira eleição para a PGR. 2015 não conta, recordação era natural e outras acompanham de fora, mas me parece que é algo bem político e disputado. Isso aqui é o Deltan falando. Juntando tudo isso,
Acho que seria uma boa sugerir um nome para ser apoiado pelo antagonista. Em off, claro. Posso passar informação para o Cláudio sem citar o nome de ninguém da Força Tarefa. Pô, Deltinha. Aí o Carlos, Fernando Santos Lima diz, ó, o Boquita, né? Nicolau e Mário. Esse diálogo já falou várias vezes. Aí tá lá o Sérgio Moro divulgando nas redes sociais. Felipe Moura Brasil. O homem por trás da reportagem, os blogueiros de crachá, que deu pontapé da CPMI das fake news, hein? Bacanérrimo, bacanérrimo. E olha só isso daqui. Já para fechar o vídeo aqui com um pouquinho mais de 1 hora. Me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ainda tinha mais coisa pra gente falar, mas vou deixar para amanhã. Que também diz a coisa do Glenn e uma atuação aí do Supremo. Mas olha só isso daqui. Vejam só. Eu já vi muitas coincidências na vida, mas eu nunca vi uma pessoa criar um perfil só para defender o antagonista. Mas coincidências acontecem, né? A Bia do STF fala o seguinte: o antagonista, vou botar aqui assim. O antagonista começou o ano no melhor estilo de Diogo Mainardi, com seguidor, né, estranho, seguidor fake, achando seguidor estranho, que existe nas redes apenas para elogiar a equipe dos mamateiros. Pode isso, Arnaldo. Olha só esse pequeno vídeo. Parabéns a você, o antagonista posta isso. Aí vem um perfil, ó, Sérgio Ângelo. Agradeço a vocês por jornalismo honesto, competente, sem viés ideológico, continue assim. Aí você vai no perfil desse Sérgio Ângelo, né? Você vai lá, tá filmando tudo, até dar um zoom aqui agora. Você vê, ó, nenhum tweet, não tem nenhum tweet, nenhum. Só que quando você clica aqui nas respostas, que é interação em outros comentários, esse perfil, olha só, antagonista, 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 antagonista. É uma pá de cal na Lava Jato, tudo dominado por Gilmar, criticando o Gilmar, né? Concordo com tudo. Mais uma aberração. O cara tá no Twitter só para apoiar o antagonista, meu amigo. É sensacional, viu? O perfil só... Como é que é o final? O perfil só interage com o perfil antagonista. Estranho, não? Não, nada estranho, nada estranho. Tudo normal, tudo normal. Não questione nada. A gente termina aqui, né? Com um cara aqui, assim, né? Posso copiar seu trabalho? Pode. Só não faz igual, viu? Enfim. Ficamos por aqui. Tem mais informações, a gente comenta amanhã. Envolve aí também o Verdival, do Supremo, algumas ações aqui valem uma certa reflexão, o que acontece com a direita e como esse pessoal aí vem atuando de alguma forma bem estranha. E é isso. Lembre daquela curtida, aquela compartilhada e a gente se vê, obviamente, amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!